Hello students, welcome to today's class. Bem-vindo à aula de hoje. My name is Karina Medeiros. I am English teacher, sou professora de inglês. Today's class, you will learn about to be in the past. Na aula de hoje você vai aprender sobre o verbo to be no passado. Let's go, vamos lá? To be in the past. O verbo to be no passado, ele tem duas formas, que é was e were. Duas formas. Por que eu tô falando isso? Porque o verbo to be no presente temos três formas, que é o am, is e were. Mas no passado, que é o nosso assunto de hoje, só temos essas duas formas, was e were. Teacher, mas o que ele significa? Qual a tradução dele na frase? Como estamos falando de passado, ele significa na frase era ou estava. Pay attention. I was a teacher. Eu era um professor. Então, ele está no sentido de era. I was at school. Eu estava na escola. No sentido de estava. Continuous. Teacher, mas como eu sei qual dos dois usar? Por quê? Was você vai usar com os subjects, ou seja, com os sujeitos. I, he, she, it. No singular. Pay attention que vocês podem substituir ou aparecer substituindo nessa frase o nome de uma pessoa, um name. No caso, por exemplo, Ana. Mas aí você tem que pensar, Ana é quem? Ana é ela. Se é ela, é she. Se é she, eu vou usar was. E para were, eu vou usar we, you, they, no plural. A mesma coisa acontece com o exemplo que eu dei agora. Se eu tiver, por exemplo, Pedro e Antônio. Percebam que Pedro e Antônio é eles. Se é eles, eu vou usar were. E para fazer frases, teacher? O que é que eu uso para fazer frases? Como eu uso o verbo to be para fazer frase? É muito simples. As frases afirmativas, elas vão ser compostas por sujeito, verbo to be in the past, ou seja, o verbo to be no passado, que vai ser uma dessas duas formas, e o complemento da frase, pay attention. I was a teacher. Na frase I was a teacher, eu tenho o I como sujeito da frase, was como verbo to be e a teacher como complemento. Eu era um professor. Essa frase está na afirmativa. Continuous. Negativo. E para fazer frases na negativa? Como eu faço? É muito simples também. Você só precisa colocar uma palavrinha. Em português, qual a palavrinha que você usa para negar alguma coisa? É o não. A mesma coisa acontece no inglês. No inglês, você usa a palavrinha not para negar. Então, mas aonde eu vou colocar a palavrinha not, teacher? Logo após o verbo to be. Após o verbo to be. Então, para fazer negativa, vai ser sujeito, verbo to be, no the past, no passado, mais a palavrinha not e o complemento da frase. Pay attention. I was not a teacher. Eu não era um professor. Agora, percebam que tem a forma contraída também que eu posso usar. O que é forma contraída, teacher? São formas que eles juntam duas palavras. No caso, eles juntaram was mais o not. E were mais o not. Ficou wasn't e weren't. Eu posso usar qualquer uma das duas formas? Eu posso usar was not ou wasn't? Pode. A frase negativa vai estar correta se você usar a forma separada com was not ou wasn't. E para fazer pergunta, teacher, o que é que eu faço? É muito simples. Você só precisa trocar a posição do seu verbo to be na frase. Como assim? Na frase afirmativa, que vocês podem observar no exemplo que eu tenho aí, na frase afirmativa eu tenho sujeito e o verbo to be do lado do sujeito aí destacado de vermelho. E na frase interrogativa, esse mesmo verbo to be aparece na frente da frase. Essa é a regrinha para fazer interrogativa. O verbo to be, ele passa para frente do sujeito na frase. Que esse sujeito pode ser he, she, it, mas pode ser nome de pessoa também. Então, preste atenção nisso, porque pode ser, no lugar desse they aí, poderia ser Pedro e João, Maria e Antônia. Então, pay attention para isso. Mas o verbo to be, ele passa para a frente da frase, ele passa para a frente do sujeito. Então, na frase afirmativa, ele aparece do lado do sujeito e na frase interrogativa, ele passa para frente. Pay attention. Nessa questão aí, eu tenho umas três frases.
a frase na afirmativa e você pode ver a posição da onde o verbo to be está destacado aí de vermelho na frase. E para fazer a negativa, colocando a palavrinha not aí logo após o verbo to be e na interrogativa aparecendo aí antes do sujeito, que no caso aí é o you. Thank you and see you next class. Bye bye.